tudo bem? Mas estamos mais uma vez aqui com o tópico do dia, certo? E hoje a gente vai trazer uma fala muito pertinente do José Dirceu, certo? Que a gente sabe que a extrema-direita e a direita sempre foi contra a democracia no Estado brasileiro, certo? Então, fica a dica, vamos estudar. E isso aqui me fez lembrar desse livrozinho, certo? Que é do Paulo Moreira Leite, sobre a questão da história do mensalão, certo? Que colocaram um bocado de coisa para Genuíno, José Dirceu e outros que sofreram um julgamento político. Então fica a dica, vamos estudar. Estudar é a ferramenta de transformação e de olhar o tempo e o espaço, ok? Então fica a dica, vamos estudar para compreender o nosso território também. Eu tenho uma tia que ela é petista e assim, ela enxerga essa revolução que o senhor falou, assim, sabe? Ela viu o PT tirar essas pessoas da fome, ela viu o PT colocar as pessoas na universidade, ela vê o que o PT fez de contribuição. Mas eu não sei se o senhor concorda com isso. Tem uma geração nova que tá sedenta por algo, por uma mudança significativa, né? Sim, quando o PT ganhou, ele trouxe reformas positivas. Quem votou no PT naquela época enxerga, virou base do PT, Minha Casa Minha Vida. Esse povo é fiel ao Lula até hoje. Mas tem uma geração nova que quer ver algo assim, nada de muito magnífico aconteceu. Concordo totalmente. E ela está... Não está o Deus dará, eu diria que ela está por conta própria e está saindo bem. Se você olhar a cultura, a luta contra o fim da escala 6x1. Hoje mesmo eu fui lá na diplomação dos Defensores Populares, que é um programa da sociedade civil, da luta dos negros e negras, dos jovens nas periferias, para criar defensores populares, ou seja, pessoas que lutam pelos direitos sociais, pelos direitos políticos, pelos direitos humanos, né? Vocês conhecem a periferia. A juventude está se defendendo na cultura. É uma coisa fantástica. E está surgindo escolas de cursinho gratuito, cozinhas comunitárias, muita cultura, defesa da mulher contra o feminicídio. Vai tá criando uma nova geração. Da mesma maneira que criou uma geração sertaneja, uma geração conservadora de direita, está criando uma nova... Aliás, mas você está para baixo, né? Porque eu vi que o Spotify diz que a música que mais se toca no Brasil hoje, nessa geração de 24, 44 anos, funk, trap e rap. Jonga. Não é sertanejo. O pessoal tá bombando. O sertanejo aqui no centro, aqui é o sertanejo, mas você pega nas pontas e acho que tem uma diversidade. Eu até assustei com esse mapa musical do Brasil, porque ele é bem diverso, como quase tudo tem no Brasil. Pra você ter ideia, tipo assim, os líderes, né, em cada estado lá, uns 5 eu não conheço, não sei quem são. E tem o reggaeton ainda pra cima, né? Tem, sabe? Em cada pedaço tem uma influência do Caribe totalmente, né? Como eu vivi no Caribe, eu no ano que eu fiquei solto, que é de 13 a 19, eu fiquei preso. De 2013 a 19, fui preso 3 vezes. Minha filha me veio ser preso. Ela me viu ser preso com 3 anos, com 5 anos, com 8 anos e com 9 anos. Fui 4 vezes preso, porque uma foi no mensalão. Eu fiquei 1 ano solto, fui para 22 capitais e 100 cidades. Eu conheço... Quando eu saí do Brasil, trocado pelo embaixador, eu no avião, fiquei pensando assim, eu saí com 14 anos da minha cidade, a 260 km de São Paulo, uma cidade de 20 mil habitantes, na Serra da Mantiqueira. Foram 61, 7 anos. Eu fui uma vez a Salvador, num congresso geral das entidades gerais da UNE. Fui uma vez em Belo Horizonte, num congresso clandestino da UNE. Fui 2 vezes ao Rio conversar com o Vladimir. E eu queria mudar o Brasil, governar o Brasil. Então, eu obsessão por conhecer o país e estudar o país. Então, eu conheço o Brasil. O Lula talvez seja o único que conhece mais o Brasil do que eu. Eu conheço muito. Agora mesmo eu vou começar a viajar de novo. E o Aldo? O Aldo conhece o Brasil.
O Aldo conhece, estuda, é apaixonado pelo Brasil. Podemos divergir tudo, mas ele Eu sei uma divergência de vocês, assim, que é legal a gente falar. O senhor é contra a anistia agora. O senhor já falou isso, já. E o Aldo teve aqui e falou que o Brasil ele só vai conseguir acabar com essa polarização unindo as pessoas de novo. E uma das formas de unir é trazendo anistia para o país, que está, inclusive, na nossa história. Várias pessoas se beneficiaram de anistia e toda vez que aconteceu anistia era para unir o país e manter o país integral. Mas se você olhar o Flávio Bolsonaro falando, eles dão um golpe de novo. Eu fui anistiado, mas eu me filiei ao PT e eu tinha defendido a democracia a vida toda. Não precisava nem ser anistiado, é diferente. Porque quem rasgou a Constituição, usou as armas que a nação entregou para defendê-la contra a nação, foram os militares em 64. O caso do Bolsonaro e dos bolsonaristas e dos golpistas é outro. Por que não vai acabar a polarização? Eu digo às vezes até para o meu presidente, a quem eu devo obediência, o Edinho, que eu não concordo que o Brasil está polarizado. O Brasil está politizado. Eu vou te dar um exemplo. Eu estou na padaria conversando, eu vou na padaria, eu adoro padaria, adoro coxinha, pão na chapa. Apesar que eu tenho 80 anos, eu tenho que ir controlando, né? Estou lá, os meninos estão conversando entre eles, estão trabalhando, um na chapa, outro nas frutas, outro no sanduíche, estão conversando entre eles. Aí um fala assim, paga mais imposto não. Vou pagar não. Olha, estão roubando tudo com as emendas impositivas. A conversa era essa. Estão roubando. Olha, 90 deputados sendo investigados. Você viu que a foto aqui, ó. O outro falou assim, não. Eu quero pagar imposto, mas eu quero que os ricos paguem. Você vê? Os dois estão politizados, não é polarização. Um tem uma visão, que ele não está errado, mas o outro tem uma compreensão do problema real do país. Que todos devemos pagar imposto, mas quem ganha menos, quem ganhar mais. Aí quando chega nos mais, parou em 27,5%, eu ganho 8 mil reais, pago 27,5%, o cara ganha 800 mil, 8 milhões, paga 27,5%. Não, no mundo, nenhum país do mundo é assim. Então, todos os temas, se você olhar, como havia polarização PT-PSDB, há hoje direita e esquerda no Brasil. E tem a extrema esquerda, e tem a centro-direita, e tem a centro-esquerda. Que são pontos de vista, qualquer assunto, são pontos de vista diferentes. No que unifica? Pode unificar na democracia, na defesa da Constituição, na defesa da soberania, pode unificar que nós não podemos deixar de combater a desigualdade e a pobreza, mas quando você entra para discutir reforma tributária, por exemplo, a escola cívico-militar, nós não podemos concordar, nós não estamos polarizados. E os efeitos já apareceram. Qual que é o efeito? Os militares ensinando para as crianças disciplina militar, que não tem nada a ver, e escrevendo errado na lousa, palavras simples, porque as pessoas não têm qualificação pedagógica nem cultural para dar aula, entendeu? É como se fosse, eles vão lá para pôr disciplina militar nos estudantes, mas disciplina militar tem que cortar cabelo, obedecer, não pode discutir, não pode refletir, não pode contestar, é tudo contrário à educação. Mas na China eles vivem um processo quase que semelhante a isso e lá tem dado bons resultados. Mas na China não tem isso. Tem, lá na escola é extremamente disciplinado. Não, mas disciplina da escola, não precisa militar para fazer disciplina na escola. Quem precisa militar para fazer? O militar está qualificado para fazer disciplina militar. Eu fiz serviço militar e fiz tropa especial. Você só aprende duas coisas, matar e sobreviver. O resto é conversa. Porque nós vamos ensinar... Porque o impor disciplina militar não pensa, não raciocina, ele obedece comando. Ele é treinado para matar. Não tem nada a ver. Uma coisa é você ter disciplina na escola, mas as professoras podem pôr, não precisa militar para fazer isso. Para isso tem gente especializada nisso, tem terapeuta, tem psicólogo, tem assistente social. O que nós precisamos é qualificar as escolas. O que nós não podemos é privar. Porque o trabalhador brasileiro tem que entender o seguinte, a trabalhadora. Ele vive do quê? Do salário dele. 90% dos brasileiros só vive do salário. Pode ser que desses 90%, uma parcela vive de renda, uma rendinha do aluguel, tem um barracão, tem uma casa na praia que ele construiu 10 anos atrás que ele aluga. Então, se ele tiver que comprar saúde e educação no mercado, lazer e cultura, ele está perdido.
Nós cobramos imposto para que uma parcela da riqueza do país se transforme em serviço público, para que o conjunto do brasileiro tenha um básico, que é saúde, educação, a segurança da família, da comunidade dele, da rua dele, lazer, cultura, espaços públicos, estão sendo tudo privatizado. Daqui a pouco vai se pagar para tudo no Brasil. Você acha que 80% da população brasileira tem condições de pagar para entrar nos lugares? Tem condições de pagar a escola, pagar a saúde? Não tem. Por isso que existe a educação pública e a saúde pública. Por isso que existe a segurança pública. Por isso que existe a cultura e o lazer, ou público, ou cofinanciado pelo poder público, para que a imensa maioria da população tenha um padrão de vida mínimo. O problema é que no Brasil, se você pegar 15% dos brasileiros estão abaixo da pobreza e 40% que podia ter o dobro do padrão de vida que tem hoje com essa riqueza. Esse é o problema do Brasil. Quando vai apresentar solução para isso, vem a divergência, vem a polarização. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Começou a história da internet. Eu vivi isso, muitos pais viveram. Daqui a pouquinho tem um pedófilo na rede das amigas, né? Sim. E a mãe começa a perceber que tem alguma coisa errada com uma das meninas. Menina se corta, menina começa a ficar em depressão, aí fica aquele terror. Chama a polícia, aí, mas vai expor a escola, todo mundo vai saber, os vizinhos vão saber. É uma loucura isso, gente. É um terror que as mães passam. Aí vem a lei. Nós falamos, não, vamos pôr uma lei. Vai ter que ter controle na internet. Aí vieram os deputados evangélicos de direita contra. O que aconteceu na pesquisa? 70% das mães a favor. Mãe evangélica a favor. Então polarizou na Câmara. É que nem o controle das Big Techs. Nós vamos deixar as Big Techs, além de levar a riqueza, né? Que eles vão usar a energia nossa, vão ter o lucro aqui, não paga imposto aqui, cada tributação, e eles vão decidir o que se publica, o que se lê, e controlar os logaritmos. Não pode. Aí eles falam que não. Por quê? Porque eles querem ter liberdade para fazer as fake news, para fazer o terror que eles fazem nas redes. Então, isso que eu falo, o Brasil não está polarizado, o Brasil está politizado. Agora, qual é o problema quando tem ódio e violência? Quando você quer ganhar a força, entendeu? Você quer se impor à força. Ou você quer deformar o voto. Pelo poder econômico, entendeu? Ou você quer deformar pela fraude, ou você quer deformar pela força depois que você perde. Agora, eu mesmo fui muito sempre seguro que é preciso sempre manter o diálogo. Eu converso com o Valdemar Costa Neto, converso com o Ciro, converso com o Rueda. Tem que conversar, tem que discutir, porque tem certos momentos que é melhor você baixar a temperatura do que criar um clima que pode levar a risco para a democracia do país, né? Mas nesse momento o país está normal, tem problemas graves para resolver, não é fácil a situação no mundo hoje. Quanto mais coesão interna no Brasil, quanto mais você tem unidade para conduzir o país hoje, menos risco você tem de perder a soberania do teu país, entendeu? Porque a política dos Estados Unidos está clara qual que é pela força. Sim. E vai atrás das riquezas dos países, não é que é problema político ideológico, não. Porque se ele fala com o Canadá, ele não está ameaçando o México, que é um governo progressista de esquerda, é com o Canadá, é com a União Europeia, entendeu? E eles já estão fazendo isso aqui no Brasil há quanto tempo? Não. Eles falam que a Lava Jato um pouco foi os Estados Unidos querendo destruir nossa indústria aqui, nossa Odebrecht, no caso, né? O colonialismo e depois o neocolonialismo, o que o Brasil ganhou independência política e foi construindo a sua soberania econômica, né? Não foi porque durante todo o Império o Brasil dependia da Grã-Bretanha, né? E depois da Primeira Guerra Mundial, aos poucos a relação foi sendo com os Estados Unidos, mas de certa forma o Brasil teve governos independentes. De certa forma o Brasil sempre teve políticas
Vamos lembrar, o Brasil sempre optou pelos não alinhados, lembra? Política externa independente do Jânio, do Jango. Mesmo o Geisel rompeu o acordo militar com os Estados Unidos, assinou um acordo nuclear com a Alemanha, reconheceu Angola, Guiné-Bissau e Moçambique. A OLP já tinha escritório aqui no Brasil. O Brasil é um país que, pela sua dimensão, pela sua riqueza, sempre teve uma margem de autonomia e sempre foi favorecido pelas crises, pela Primeira Guerra Mundial, pela Segunda Guerra Mundial, pelo envolvimento dos Estados Unidos no Vietnã e depois pelo envolvimento, a partir do governo Bush, com os Estados Unidos no Oriente Médio. Agora, vamos dizer assim, chegou a nossa hora, porque o Trump disse que a prioridade dele agora é o hemisfério ocidental. A América do Sul. É a América do Sul e é o Brasil, porque o país, né? São as riquezas, o mercado nosso, né? Agora, eu vou fazer uma pergunta. Qual a empresa americana nos últimos... Vamos pegar os últimos 30 anos e tem alguma queixa do Brasil? Tem? Não, que eu saiba. Então, o que nós não podemos aceitar é que ele queira decidir a nossa política, né? Tanto externa como interna, que ele queira interferir no nosso status interno. Porque relações comerciais, tecnológicas, quando tem divergência, tem negócio bilateral, vai no OMC, né? Que agora ele está... Porque o Trump, na verdade, ele está enterrando a ordem que foi criada na Segunda Guerra Mundial, que já tinha entrado em crise quando o Reagan e a Margaret Thatcher começam com o neoliberalismo, com a financiarização, com a globalização. Porque o que aconteceu no mundo foi que eles transferiram para a Ásia a indústria manufatureira deles. Só que eles não deram emprego e renda para essa população que ficou. E a Europa, de certa maneira, envelheceu em todos os sentidos, inclusive do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da população. E a crise na Europa é muito grave. É crise econômica, é crise social, é crise habitacional, é crise da imigração, é crise política. A Europa está estagnada. Os Estados Unidos é a maior potência econômica do país, inclusive militar e tecnológica. Certo? Ele está procurando... Porque ele não está fazendo uma reforma econômica para poder sair da própria crise que eles criaram. Porque quando eles introduziram a China no mercado mundial e a Índia, eles introduziram 3 bilhões de pessoas e com um desenvolvimento tecnológico superior ao deles daqui a pouco, e com uma economia maior que a deles, e com um poder militar igual a deles daqui a pouco. Então, o que o Trump faz? Ele não está fazendo uma auto-reforma, ele quer impor os países, mas veja a contradição, ele quer que os países aumentem a exportação dos Estados Unidos e diminui o negócio Estados Unidos... com a China. Mas o que vai acontecer? Quem compra a dívida americana, quem tem superávit, ele vai acabar com o superávit dos países? Outra coisa, ele vai voltar uma indústria manufatureira nos Estados Unidos, sendo que a força dos Estados Unidos é a indústria de alta tecnologia, é o complexo militar, é o poder financeiro. Dificilmente consegue, né? Você vai reindustrializar os Estados Unidos? Acho difícil acontecer. Quando os outros países estão indo para robótica e inteligência artificial, como a China. O problema da Europa é que a economia europeia ainda é mecânica. E tem países que não têm mais indústria. A indústria está em outros países. Eu perguntei esse dia para um italiano. Falei, não, a indústria da Itália está na Polônia, está na República Tcheca, certo? Que é o risco do Brasil. Só que o Brasil tem uma riqueza mineral e tem que repetir uma riqueza agrícola, certo? E capacidade energética e tecnológica, ele pode se industrializar, não é voltar para a industrialização do século passado, dos anos 60, 70, não é isso, 50, 60, 70. É no mundo atual, complexo de saúde, complexo químico, química verde, certo? Transição energética, a riqueza da Amazônia, tudo que o Brasil pode... Porque o Brasil já tem uma indústria, ainda significativa, é a maior indústria da América Latina. Então, eu não acredito que o Trump vai ser... Ele pode perder a eleição. Se ele perder a eleição agora no Texas, uma eleição parlamentar, porque já perdeu em Miami e já perdeu no Texas uma. Se ele perder... Porque perder na costa oeste dos Estados Unidos, né? Nova York, Nova Jersey, Massachusetts, ali é democrata. Ele tem mesmo. Agora, perder em Miami, ele vai perder eleições. A não ser que ele, com as guerras, consiga reverter a tendência dele de ser derrotado. Eu não acredito, porque a não ser que os americanos mudem de sentimento, porque ele ganhou dizendo que ia tirar os Estados Unidos das guerras, né? Ele está dizendo que está fazendo a paz. Porque você imagina, se o Iraque, o Afeganistão
e a Líbia e a Síria viraram o que viraram, quem é que governa o Iraque? Os xiitas ligados ao Irã. Quem é que governa o Afeganistão? O Talibã. Quem é que governa a Síria? O exército islâmico. A Líbia são 2 países, 2 exércitos, guerra civil. O que vai virar o Irã? Você já pensou? Você acha que vai dar tudo certo? Como aconteceu na Venezuela? Provavelmente não, né? O negócio que, tipo assim, até mais uma vez essa pergunta para você, o Trump deixa claro que ele quer fortalecer as relações com a América do Sul, né? Quer que a América do Sul faça negócio com os Estados Unidos e tire a China da jogada. Mas você que está nos bastidores da política, isso já acontece há muito tempo, antes do Trump, né? Obama, sempre os Estados Unidos tá tendo influência no Brasil. Eu não sei se o senhor chegou a ver agora, vazou um negócio de Epstein, né? Que eles mencionando Lula, Bolsonaro, né? Então, assim, a gente sabe que a CIA sempre teve aqui no Brasil, né? Tem documentos aí da época da ditadura falando que a CIA já influenciava o Brasil. Eu duvido que eles não exerçam essa influência ainda aqui. Não, eles têm influência. O que eu falei? Eu estava falando do colonialismo, que caiu por causa da guerra da Argélia, por causa da guerra do Vietnã, e porque começou guerras de independência na África também. E depois da derrota dos franceses e dos japoneses, depois os americanos foram derrotados também, porque os povos lutam. Essa ilusão que você pode dominar outro país, você pode ocupar outro país, isso não existe. Ou a ilusão que o trabalhador aceita trabalhar 12, 14 horas, em essas condições insalubres, ganhando pouco, que não vai acontecer nada. Olha os motoboys, o pessoal de Uber, eles já têm um piso salarial, eles já querem problema de saúde, previdência, né? Ninguém se submete a isso. Por que a juventude... Conversa com qualquer empresário do setor de serviços e comércio, fala, eu não consigo. Caixa, padeiro, açougueiro, empacotador, por R$ 1.800, trabalhar de segunda a sábado, não consigo. Por quê? As pessoas querem melhor padrão de vida, melhor qualidade de vida. E mais, se é verdade que hoje mesmo tem notícia no jornal que o comércio e os serviços vão ser beneficiados com a inteligência artificial de uma maneira fantástica. Ou seja, vai aumentar a produtividade. Então você pode diminuir a jornada de trabalho sem diminuir o salário. Sim. Aí você vai falar que... Tem um que vai falar que vai dar ócio, tem outro que vai falar que a população quer, na verdade, não tem o que fazer nas horas vagas. As pessoas querem estudar, querem trabalhar, querem ficar com a família, e é possível. Exatamente porque tem automação, robótica e inteligência artificial. A não ser que você pense no mundo como era o músico que está pensando. Que era o músico que está pensando, não. A inteligência artificial vai chegar, uma parte da população, 30%, 40%, não vai ter o que fazer, nós vamos dar uma renda mínima para elas e ponto final. Não, não, não. As pessoas vão trabalhar menos, cada vez menos, porque... O que aconteceu na Europa? Foi reduzindo 32, 28 horas, 34, conforme o país. E mesmo no Brasil, o que o Milei está fazendo? Aumentando para 12. Aqui, a primeira greve que aconteceu no Brasil, que nasceu a classe trabalhadora, foi em São Paulo por jornada de 8 horas e proibição do trabalho de criança. Então nós vamos voltar para o começo do século passado, com essa história que não pode reduzir a jornada de trabalho sem reduzir salário. Aliás, o México acabou de reduzir de 44%. Outra coisa é escalonar, dar compensação, proteger pequena e microempresa. Tudo isso tem que discutir. Agora, o princípio você não pode, que as pessoas não podem trabalhar menos se há um avanço tecnológico é completamente contraditório, né? É que nem falar para nós voltar a fazer tudo que a gente fazia dentro de casa 40 anos atrás, sendo que hoje tudo você compra o serviço, né? Sim. E mais, Zé, não vai ter... Hoje você não encontra ninguém para trabalhar na tua casa por menos de 300, 400 reais, você sabe, né? Isso é bom, gente. Isso não é ruim. Você está distribuindo renda, entendeu? Eu, por exemplo, quando eu tive minha empresa, ninguém ganhava menos de 3 salários mínimos. Porque eu falava, é um absurdo o salário mínimo, eu vou pagar 3. Empresa de consultoria? Eu tive vale transporte, vale refeição, seguro-saúde e o mínimo 3 salários mínimos. Porque eu falei, eu não posso ganhar só para mim. Esse é o problema da elite brasileira. Ela não consegue perceber que a desconcentração de renda, qual foi a força do governo do Lula? Que é crescimento com distribuição de renda. No fundo, se fosse unir duas palavras, ou seja, crescimento que leva o bem-estar às famílias todas. Lógico que as famílias que têm mais poder aquisitivo, mais renda e propriedade, vão ter mais, mas você não pode deixar as famílias, que é a imensa maioria que vive só do salário, sem proteção social. E sem uma perspectiva que vão poder
melhorar a vida, entendeu? Essa empresa do senhor foi a empresa que colocaram na lista da Odebrecht? Que foi isso aí? Não. Seu nome estava naquela lista mesmo? Não, da Odebrecht não. Eles falam que tinha um apelido, que a guerrilheira era não sei o quê, não era eu. Italiano. Não era. Eu tinha escritório de advocacia que sofreu devassa da Receita, devassa da Lava Jato, não deu em nada, e tinha escritório de contabilidade. Eu trabalhei de 2006 a 2013, faturei 40 milhões, ganhei 60, 80 mil reais por mês. O que eu fazia? Política, viajava, os 13, 17 funcionários, pagava advogado, assessoria de imprensa, lançava livro. Então, eu não trabalhava para ganhar dinheiro, porque eu até sair do governo só vivi de salário. Nunca tive nada. Tive uma casa que eu construí junto com a Maria Rita, que ficamos casados. O salário de deputado. Não. Mesmo salário de deputado, do jeito que nós fazemos política no PT, o salário de deputado desaparece na política. Deixa, né? Porque nós não somos proprietários, nós não somos empresários, entendeu? Nós não viemos de família rica. Eu comecei como office boy, eu trabalhei a vida... Quando eu estava na clandestinidade, eu tive uma alfaiataria, uma boutique de roupas de masculina e uma fábrica de... Tudo no Paraná? No Paraná. Você foi empreendedor mesmo no Paraná. Não, fui e comprei uma casa em 3 pagamentos. Você vê, casa simples de madeira, mas comprei. Seu nome no Paraná era Carlos Henrique? Gouveia de Mello. E o senhor não teve contato nenhum com a sua família nesse período? Do dia que eu saí do Brasil, 7 de setembro de 69, até o dia que eu voltei, 19 de dezembro de 79, eu nunca tive contato com a minha família, que é a coisa... O senhor é firme, não é isso, é que o maior risco de você ser assassinado pela ditadura, ser preso, era o contato com a família. Porque é lógico que eles estavam vigiando. Eles pegavam, né? Sim. Tem regras. Se você não obedecer, você morre. Quando você está na guerra ou quando você está na clandestinidade lutando contra um regime ditatorial. Você tem que obedecer às regras. O senhor acha que o presidente Lula tinha que ter defendido mais fortemente? Assim, não, me defendeu. Não, nunca me faltou solidariedade do Lula, nem do PT, nem mas da não tinha que ter mais veemência, assim? Eu te pergunto que, assim, eu vejo que hoje todos os políticos que eu converso do PT da época do Mensalão fala que era Caixa 2, que estava acontecendo, né? Explica, tem todas as respostas. Mas ele falou né? em Paris que era Caixa 2. Ele falou em Paris. Veja bem, nós temos que levar em consideração que foi uma campanha... Só para dar um exemplo, eu não podia ser processado pela Câmara porque eu estava licenciado. Essa era a jurisprudência. Mudaram a jurisprudência para me processar. Quando um partido te denuncia e depois retira a denúncia, arquivava. No meu caso, o PTB retirou a denúncia, não arquivou. Então, estava marcado para morrer. Eles caçaram o Roberto Jefferson porque ele não provou que teve mensalão, então atentou contra o decoro da Câmara. Decoro parlamentar. Por isso o Roberto Jefferson foi caçado. Aí eu fui caçado porque eu era chefe do mensalão, coisa que eu fui absolvido pelo Supremo, que é a formação, que é a quadrilha. Eu fui absolvido. Eu não fui acusado de peculato, porque eu nunca peguei nada público. Eu não fui acusado de lavagem de dinheiro, porque eu nunca peguei dinheiro. Eu fui acusado de corrupção sem prova nenhuma. Tanto é que, para me condenar, eles usaram o domínio de fato. O que é o domínio de fato? O domínio de fato foi criado na Alemanha por um jurista que veio ao Brasil depois e disse que não se aplicava em meu caso, está na Folha de São Paulo, pode procurar, Roxin, né? É o nome dele, faleceu agora há pouco. Ele criou, depois que você está condenado, aí vai fazer dosimetria das penas. Fala, não pode dar pena para quem cumpriu uma ordem igual para quem deu a ordem. E tem um autor intelectual que tinha o domínio do fato. Ele também tem que ser responsabilizado. O que eles usaram? Para me condenar, porque não tinha prova. Porque se tivesse prova, falava, aqui está a prova que ele praticou corrupção. Tanto é que a Rosa Weber fala que não tinha provas contra mim, mas a literatura jurídica me permitia condenar, que é a invenção do domínio de fato que o Joaquim Barbosa trouxe à baila, entendeu? Então... Já me falaram que puxaram o seu tapete dentro do PT, assim, que você era para ser um sucessor do Lula, provavelmente você seria o próximo presidente e seria um dos melhores presidentes que o país já teve, e aí puxaram o seu tapete lá dentro. Não. Foi Leviano quem falou isso aí. Não foi isso. O que aconteceu foi que vamos supor que tivesse desmembrado os processos, porque podia desmembrar. O Joaquim Barbosa deu parecer para desmembrar, o relator. Porque o Joaquim Barbosa, no começo, ele não estava imbuído como ele virou depois.
aquilo foi vaidade dele, porque o Joaquim Barbosa era muito discriminado dentro do Supremo e pela imprensa, muito maltratado pela imprensa, muito desqualificado pela imprensa. O Mensalão ele virou uma estrela, uma celebridade. O Jair Barbosa mandou desmembrar. Se desmembrasse, não existia Mensalão, porque cada um ia ser julgado num ano, num estado, tudo. Porque, na verdade, aquilo era um julgamento de caixa 2, não era um julgamento de Mensalão. Quem indicou o Joaquim Barbosa? Foi o governo nosso, foi o Lula. O Lula. Foi o Lula. O Joaquim Barbosa. Não, todo mundo ali, hoje, todo mundo foi. Tirando quem está lá. Moraes. Quem está lá, que foi o Alexandre de Moraes. Que é o do Temer. Do Temer. O resto tudo fomos nós que O indicamos. André Mendonça, né? Agora, André Mendonça do Bolsonaro. André Mendonça. E o Cássio. Os 3. Cássio Nunes. Os outros, Todos governo do PT. todo o governo do PT. Porque agora tem o Zanin, o Fravidino e o Messias se foi indicado. E os outros foram indicados por O nós. que o senhor achou da indicação do Messias? Ele tem todas as condições de ser ministro Supremo. Tem. Aí o Senado tem que analisar. Não tem precedente histórico, o Senado recusa a indicação do presidente da República. Nem tem por que recusá-lo, a não ser... Porque por isso que eu fui contra vetar o nome do André Mendonça. Quando o André Mendonça foi indicado, começou uma discussão que o PT ia vetar. Eu falei, de jeito nenhum, não podemos fazer isso. Nós temos que analisar o nome dele a partir dos critérios que estão na Constituição. Né? Não podemos vetar. E vão fazer isso conosco depois, olha como é que eu estava certo. E ele foi eleito graças aos votos do PT. Pode ir lá contar os votos, 7 votos do PT, senão ele não estava eleito. Porque ele fala, não podemos fazer isso. Porque ele ser evangélico é um absurdo. A Igreja Católica no Brasil sempre fez política. Os padres não faziam política, as igrejas não faziam política, deram o golpe militar e depois teve teologia da libertação, pastorais, CEP. Você não pode criticar os evangélicos. Nós não temos problema com os evangélicos fazerem política, não. Eu, pelo menos, não tenho. Os pastores fazerem as igrejas. Nós divergimos deles na pauta, na agenda, no que eles propõem. Tem nada a ver com ele ser evangélico. Eu não discordo de alguém porque é evangélico, eu discordo do que ele está propondo, entendeu? Eu te entendo. Apesar que essa é a crítica de muitos, né? O PT às vezes é legalista demais, respeita os ritos demais. Não, mas é que eu não posso criticar quando o PT nasceu da CEP das pastorais, nós nascemos de dentro das igrejas. Sim, a teologia da libertação. Nós fugíamos para dentro das igrejas quando a polícia vinha atacar nós. Os padres protegiam os grevistas, faziam campanha para levar alimento para os grevistas. Agora nós vamos ser contra que os pastores façam política, que os evangélicos façam política? Agora, se tem evangélico que se enriquece, isso é outro problema, como se na Igreja Católica não tivesse problema, entendeu? Então, porque senão você vai criar a ideia que o PT é contra alguém porque ele é evangélico. Não, eu sou contra ele porque ele está defendendo algo que eu não concordo. Como né? Eu sei que o tempo está corrido, a gente está com mais de 1000 pessoas ao vivo aqui, no Twitch, no YouTube, no Spotify, então agradeço a presença de vocês aí, dá o like, se inscrevam no canal. Preciso ler alguns superchats. Se o cara que tá aí já se inscreve no canal, né? Quem tiver aí já dá o like, compartilha e se inscreve no canal, lógico. A Cari Santos PT mandou aqui quase R$300. Meu comandante, estarei fazendo campanha para você aqui de Recife. Não dá para fazer campanha de Recife, né? Você é candidato aqui em São Paulo. Não. Dá para fazer campanha no Brasil. Olha aqui novamente nós, certo? O projeto Sou Barbarense no YouTube, certo? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho também, continuando o vídeo anterior, certo? As armações que o Nicolas, o Banco Master e a Igreja Alagoinhas e o Clava Forte se envolveram, né? E todos eles têm algo em comum, que é a lavagem de dinheiro, certo? É a lavagem de uma proposta de desconstrução das políticas públicas no Brasil. Então fica a dica, vamos estudar. Estudar é a ferramenta para entender os cenários políticos do passado e do presente. Ok? Ô Nicolas, com tanto jatinho nesse Brasil para se voar, com uma malha gigantesca de táxi aéreo, você foi usar justamente o jatinho do Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master? É sério? Aí você não me ajuda a te ajudar, Nicolas? Aí fica difícil para mim tentar te ajudar.
Mas vamos lá que você vai entender essa história direitinho, porque o Nicolas andou viajando no jatinho do Vorcaro, não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes, não. Foram 10 vezes, 10 vezes, tá? E aí a gente vai falar sobre isso nesse vídeo aqui, para você entender o que tem a ver Lagoinha, Banco Clava Forte, Banco Master, Nicolas, Vorcaro, quais são as ligações dessas pessoas, como é que elas se interligam. Vem comigo que eu te explico tudo direitinho, que eu sou Ricardo Mello, explicador-geral da República, e estou aqui para traduzir o politiquês, o juridiquês e o economês para o bom e velho português que todo mundo entende. E ó, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, entra no grupo de Zap, clica aqui na descrição do vídeo que tem um link para você entrar no grupo de Zap, tá bom? Lá você não paga nada e recebe todos os conteúdos do canal, não perde não. E vamos, que ó, precisa entender essa história direito, porque hoje, manchete do jornal o Globo, Nicolas e Pastor da Lagoinha usaram jato de Vorcaro em campanha por Bolsonaro em 2022. Seguinte, lá na campanha eleitoral da presidência passada, né, de 2022, a Igreja Batista da Lagoinha, que é a igreja do André Valadão, que é o pastor André Valadão, que é muito amigo do Nicolas, essa igreja organizou uma jornada pelo interior do Brasil, principalmente pelo Nordeste, para tentar virar voto a favor do Bolsonaro. Então o que eles fizeram? Escalaram um pastor da Lagoinha e o próprio Nicolas para fazer essas viagens e ir fazer pregação em favor da candidatura do Jair Bolsonaro no segundo turno, para ver se virava. E eles procuraram justamente as regiões onde o Lula teve muito mais votos, porque aí era mais fácil eles conseguirem virar voto na cabecinha deles. E aí eles foram para 10 capitais diferentes do Nordeste. E aí agora a gente descobre que o jatinho que foi usado para levar o Nicolas para lá e para cá pertencia ao Daniel Vorcaro na época. Pois é. Ah, mas na época o Daniel Vorcaro não era suspeito de nada, como é que o Nicolas ia saber? Sim, isso é um fato também que deve ser levado em consideração. Mas o outro fato que também precisa ser levado em conta é as ligações perigosas entre essas pessoas. Por exemplo, o nome de algumas dessas pessoas que eu acabei de mencionar aqui e outras que eu ainda vou mencionar, que caíram na malha da CPI do INSS. E tudo começou quando a senadora Damares deu uma entrevista para o SBT News e revelou que tinha igrejas evangélicas no meio da lista dos convocados da CPMI. Dá uma olhada. Além de instituições, que a senhora já falou aqui nominalmente uma delas, pessoas também estão fazendo lobby em cima da CPMI e do INSS para impedir a investigação? Estão, e o tempo todo, e com os argumentos assim muito, vamos evitar danos. Por exemplo, eu vou falar algo aqui que me machuca muito. Nós estamos identificando igrejas nos esquemas de fraudes aos aposentados. Aí quando se fala de um grande pastor, vem a comunidade. Não falem, não digam, não investigam, porque os fiéis vão ficar muito tristes. Então, essa CPMI do INSS está chegando em lugares que a gente jamais imaginava. Grandes igrejas no Brasil estão sendo apontadas na CPMI do INSS. E isso me machuca muito, Brasília, me machuca muito. Pois é. Essa entrevista foi bastante polêmica, por quê? Porque atraiu todos os olhares para as igrejas evangélicas como um todo. E aí o Silas Malafaia, sempre lembra dele, né? Foi para as redes sociais cobrar quem? Os pastores? Não, cobrar a Damares, que estava fazendo a denúncia. E cobrar num tom que é aquele tom do Silas Malafaia com todo mundo, né? O tom, uma voz de taquara rachada, aqui ainda um pouco mais para garantir que ele não vai derrubar esse vídeo no ar, mas dá uma olhada só no que falou o Silas Malafaia para Damares na ocasião. Esse vídeo é um desafio à senadora Damares Alves. Ela abriu a boca dizendo que grandes pastores e grandes igrejas estão envolvidos na fraude da questão dos aposentados do INSS. Ou a senhora dá os nomes, ou a senhora é uma leviana linguaruda. A acusação é grave e séria. E dá o nome também de que líderes pediram para a senhora calar a boca. Se já não bastasse Satanás e os ímpios que nos odeiam para nos caluniar, vem alguém dita evangélica para uma denúncia dessa gravidade sem dar nomes. A senhora não aprendeu com Jesus, não? O que Jesus falou em Mateus 5,37? Seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Isso é dúbio. Nós não estamos aqui para tapar sol com peneira, nem para passar a mão na cabeça de ninguém dessa lama vergonhosa. E a senhora vem com essa conversa fiada. A senhora não é digna. Se a senhora não mostrar com provas e os nomes, a senhora não é digna nem de ser evangélica, que dirá o voto dos cristãos.
Guarde a sua língua. E se a senhora não tem os nomes e as provas, cale a boca. Você viu o nível, né? Enfim, Malafaia sendo Malafaia. Mas aí, ela Damares fez o que em resposta disso aqui? Fez outro vídeo pro Malafaia? Não, ela fez exatamente o que ele está pedindo. Você tem nome, dá nomes. E aí a Damares veio e soltou os nomes, olha só. Damares divulga a lista de igrejas e pastores citados na CPI do INSS após polêmica com Malafaia. Entenda. Ela soltou os nomes e aí, entre esses nomes, olha o que aparece. Fabiano Campos Zetel, empresário e líder religioso, comparecer à CPMI. O Fabiano Campos Zetel é nada mais nada menos que cunhado do Daniel Vorcaro. Ele é casado com a irmã do Daniel Vorcaro. Convocação de André Machado Valadão, o líder religioso, para prestar depoimento. André Valadão é só o líder da Igreja Lagoinha, o líder global da Igreja Lagoinha. E além de convocar, porque na época ainda era convite para o Fabiano Zetel, não era nem convocação. E para o André Valadão já era convocação, para ele prestar depoimento, tá? E aí também tem lá transferência de sigilo de André Machado Valadão, ou seja, a quebra do sigilo bancário e fiscal dele para poder verificar se ele também não estava envolvido com essa fraude. E aí a gente segue acompanhando isso aqui, ó. Igreja Lagoinha lança banco digital comandado por André Valadão e esposa. Interessante, um banco da igreja, né? Literalmente vendendo a fé, financiando a fé das pessoas. Tá certo. Mas enfim, o banco chama Clava Forte Bank, né? Que na verdade não é um banco, é um banco fake, porque é uma fintech que está baseada num outro banco, e esse outro banco que fica por trás, ninguém fica sabendo qual é. Então, quando você depositava o dinheiro lá na Clava Forte Bank, o banco simplesmente remetia esse dinheiro para um outro banco e você nem ficava sabendo disso, né? Enfim, esse banco aqui ele era um banco chamado de cristão, né? Começou a regimentar fiéis das igrejas como clientes. E esse banco é do André Valadão e da esposa dele, a esposa do André Valadão. Está aqui a fotografia dos dois, ó, que fundaram o banco. Presidido pelo pastor André Valadão, líder da Igreja Batista da Lagoinha e cantor gospel, o recém-lançado Clava Forte Bank oferece conta digital, crédito e cashback com linguagem religiosa e promete empoderar igrejas e pastores com tecnologia de ponta. Olha o nível da cara de pau, né? Linguagem religiosa e promete empoderar igrejas e pastores com tecnologia de ponta. É brincadeira. Até repetir porque parece que eu não estava lendo isso, né? Mas enfim, esse banco aqui, curiosamente, tem um suposto envolvimento com o Banco Master. Segundo uma denúncia que chegou para o deputado Rogério Correia, deputado federal do PT de Minas Gerais, que é lá de Belo Horizonte, onde é todo mundo, essa galera que eu falei, Nicolas, André Valadão, Fabiano Zetel, Daniel Vorcaro, todo mundo de Belo Horizonte. Então, o Rogério Correia está para lá de careca de saber, de conhecer essa turma e saber das práticas deles. E aí o Rogério Correia disse que recebeu uma denúncia de que esse banco da igreja era usado para lavagem de dinheiro. Dá uma olhada na fala dele. E esse banco, aí é que vem a denúncia, recebia dinheiro do Banco Master para a Clava Forte Bank, através da Clava Forte Bank. Ou seja, em outras palavras, o Zetel, junto com o Vorcaro, lavavam o dinheiro que roubava dos aposentados neste banco Clava Forte Bank. Essa é a denúncia. Por isso, nós precisamos de quebrar o sigilo da Clava Forte Bank e saber quem é que, de fato, coloca dinheiro lá. Não é dinheiro de pessoas honestas, evangélicas, que devem existir muitas nessa própria igreja, mas não é dinheiro de dízimo, como eles falam, é dinheiro de roubo. Por isso, a própria Damares, você viu, se indignou num determinado momento contra isso. Ou seja, eles utilizam a igreja para fazer um banco e fazer lavagem de dinheiro. Então, essa denúncia está sendo investigada, deveria estar sendo investigada pela CPMI do INSS, mas não está sendo investigada justamente por quê? Porque a bancada da esquerda tenta convocar o André Valadão, tenta convocar, que é o dono do banco, tenta convocar o Fabiano Zetel, que também é da Igreja Lagoinha,
e é cunhado do Vorcaro e não conseguem. Por quê? Porque o presidente da CPMI é um bolsonarista da Igreja Lagoinha. Todo mundo é da Igreja Lagoinha. E ele simplesmente não coloca para votar os requerimentos de convocação dessas pessoas. Sim, porque o presidente tem esse poder, essa prerrogativa de escolher, hoje vamos votar isso aqui, hoje não vamos votar esse outro aqui, guarda no arquivo. É o presidente que faz isso. E o presidente é bolsonarista e simplesmente não deixa votar. Ele tenta colocar em votação a quebra do sigilo do Lulinha, mas de jeito nenhum a quebra do sigilo do André Valadão, que é da mesma igreja que ele. Entendeu? Inclusive, essa fintech começou a ficar assim, mais suspeita ainda no dia da prisão do Daniel Vorcaro. Porque olha só, fintech de André Valadão, da Igreja Lagoinha, sai do ar e entra na mira da CPI do INSS. Ela saiu do ar praticamente no mesmo dia da prisão do Daniel Vorcaro. O sistema saiu do ar e aí ninguém conseguia falar com o banco, gente queria sacar o dinheiro e não conseguia. Essa matéria, inclusive, traz exemplos, essa matéria aqui, traz exemplos disso. Fintech de André Valadão, da Igreja Lagoinha, sai do ar e entra na mira da CPI do INSS. Essa matéria é da Agência Pública. O deputado Rogério Corrêa pede quebra de sigilo do pastor e questiona a relação da empresa com o banco. Porque é o seguinte, essa suspeita de que fazia o repasse do dinheiro que entrava no Banco Master por meio do crédito consignado fraudado, esse dinheiro era repassado para a Clava Forte, segundo a denúncia que foi recebida pelo deputado Rogério Corrêa, e ele está tentando investigar e não consegue. Banco Master, Jatinho, CPMI, deputado pede quebra de sigilo de Nicolas. O deputado pediu a quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico, todas as quebras possíveis para poder investigar também se o Nicolas tem alguma ligação com essa mais forte. Quer dizer, a ligação deles é conhecida, né? Com o André Valadão, com essa turma é bastante conhecida. Com o Daniel Vorcaro, não. Ele disse que não conhece o Daniel Vorcaro, mas o Daniel Vorcaro emprestou o tal do jatinho para ele poder voar pelo Nordeste. Né? Sabendo ou não quem era o Daniel Vorcaro, só revela o quanto essa galera está ligada, está presa, unida entre si já há muitos anos. Não à toa, o cunhado do Daniel Vorcaro foi a pessoa física que contribuiu com a maior doação, tanto na campanha do Bolsonaro, 3 milhões de reais, quanto na campanha do Tarcísio de Freitas, 2 milhões de reais, como pessoa física. Sacou do banco, foi lá e quero doar 5 milhões de reais para as contas do Bolsonaro e do Tarcísio, para as campanhas eleitorais deles. Ou seja, o Daniel Vorcaro também foi o cara que teve a abertura do Banco Master para fazer o crédito consignado liberado no governo Bolsonaro. E o Banco Master tentou virar banco antes de 2020 do governo Bolsonaro, ainda em 2018, 2019, no governo Temer, e não conseguiu porque não oferecia as garantias necessárias. E aí quando entra o governo Bolsonaro e quando nomeia o Roberto Campos Neto, aí finalmente o Banco Master consegue uma autorização do Banco Central para operar como empresa do sistema bancário. E assim, isso por quê? Porque o Daniel Vorcaro tinha um histórico de problemas aí judiciais que tinham ficado para trás em Belo Horizonte, de empreendimentos dele que deram errado, e ele ficou devendo muito dinheiro. Então, por conta disso, ele não conseguia a autorização para ser banqueiro, para ter um banco. Só conseguiu no governo Bolsonaro. Não me parece uma retribuição, né, pelos favores prestados? O que é emprestar o jatinho perto dos milhões de reais que eu ganhei depois que eu virei banco, e depois que ainda foi o Bolsonaro também que abriu para o Banco Master a possibilidade de fazer crédito consignado com servidor, com aposentado, com gente do Bolsa Família, do auxílio emergencial, que até gente do Bolsa Família fez consignado na véspera da eleição para ver se o Bolsonaro ganhava, né? E mesmo assim não teve jeito. E aí, como eu estava dizendo, sabotagem. Governistas acusam o bolsonarista que preside a CPMI do INSS de blindar aliados como Flávio Bolsonaro e Tarcísio. Justamente porque o cara doou para essas duas campanhas, ele tem bastante coisa para explicar, tanto para o Bolsonaro quanto para o Tarcísio. No caso do Flávio Bolsonaro, ele tem uma funcionária que é administradora do escritório de advocacia dele. O escritório de advocacia que funciona na própria casa dele, naquela casa de 6 milhões lá que ele comprou, ninguém sabe como, né? Ninguém sabe como foi possível ele obter um crédito daquele tamanho no banco. E aí, primeiro ele falou que era dinheiro da loja de chocolate, depois era o empréstimo do BRB.
o BRB, o Banco do Bolsonarista Ibanez, olha como está tudo ligado uma coisa com a outra, né? Então o Flávio Bolsonaro tem uma administradora do escritório que trabalha lá com ele e que é irmã de um sócio do Careca do INSS. E a CPMI está querendo convocar essa mulher para ela explicar algumas coisas e não consegue também, porque o presidente não coloca em votação nem a convocação do Fabiano Zettel, que é o cunhado do Daniel Vorcaro, nem a convocação da assessora do Flávio Bolsonaro, porque esse sim tem relação direta com as pessoas envolvidas na fraude. E mesmo assim a CPMI não convoca. Não convoca por quê? Porque não tem interesse em investigar essa trama que envolve Igreja Lagoinha, Clava Forte Bank, Banco Master, né? Tem todo mundo é da Lagoinha. O Nicolas disse que não é da Lagoinha, mas ele é assim com o dono da Lagoinha. Eu digo dono porque certas igrejas no Brasil têm dono, porque são empresas da fé. É o caso da Lagoinha, que é uma empresa da fé e que tem inclusive muitas outras empresas da fé. Aliás, eu estou falando em fé, fé é uma marca registrada em nome do André Valadão. Você acredita? Ele registrou a marca Fé. Ele vende chaveirinho, assim, escrito Fé, camiseta, escrito Fé. É tudo do André Valadão, essas coisas que a gente vê por aí, adesivo e tal. Tudo do André Valadão. Ele vende literalmente a fé. Ele comercializa a fé. Então é isso, gente boa. Espero que você tenha entendido essa dinâmica toda para saber qual é o problema do Nicolas. Então, afinal de contas, o Nicolas está nessa trama porque se envolve com todas essas pessoas e não está, digamos, colaborando para abrir a CPI do Banco Master, né? Também. Não está muito colaborando com essa história. Ele assinou a CPI de um bolsonarista, porque tem 3 pedidos de CPI, tá? Um bolsonarista e 2 que não são bolsonaristas. E não são petistas, não, tá? Não são esquerdistas, não. E aí, essas 2 CPIs que não são do bolsonarista, ele não assinou, se recusou. Por quê? Porque ele queria ter controle da CPMI e, para isso, precisava ser a do bolsonarista. Então, assim, por aí você vê como ele está manipulando a atuação política dele para não se investigar adequadamente o caso do Banco Master, né? E aí, por isso que tem essa relação. Ah, foi crime ele ter voado no avião? Não, não foi crime. Isso não encerra o assunto. Ao contrário do que ele quer fazer pensar, só abre o assunto, por quê? Porque mostra os tentáculos do Daniel Vorcaro no mundo da política, até onde chegavam esses tentáculos, né? Lembrando que tinha lá no telefone, na agenda telefônica do Daniel Vorcaro, o telefone do Nicolas também, né? Agora, para você voar 10 vezes no jatinho, tem que conhecer, né? Não, você tem que conhecer. 10 vezes no jatinho, que você sabe que foi emprestado, mas você não quer saber quem emprestou, né? Enfim, Nicolas tem bastante explicação para dar ainda. Ele acha que já explicou, mas não explicou ainda não. Vai explicar mesmo se tiver a quebra do sigilo aprovada pela CPMI, o que eu duvido muito, infelizmente, porque se bobear nem vai ser colocado em votação. Mas o requerimento foi feito pelo Rogério Corrêa e está lá para os anais da história. Um dia, no futuro, a gente vai saber que a esquerda tentou investigar essa história e a direita não deixou porque tinha interesses aí nela, não é não? Ó, eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outras notícias sobre a política, a justiça e a economia do Brasil e do mundo. Um abração para você, muito obrigado pela companhia. Tchau.